Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que possa derramar a sua preciosa presença sobre você nesta noite. É mais uma live do Ministério Expressão de Louvor. Que a presença de Deus esteja com você, esteja com a sua família. Eu desejo a você Shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento, que ela guarde você, que ela fortaleça a sua vida, que ela derrame muita felicidade sobre você. E felicidade é algo que não se compra. Felicidade não vem por aquilo que você pode adquirir ou por aquilo que você deixa de ter. Felicidade só está em uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem serve, segue, acompanha Jesus, posso garantir que é uma pessoa feliz. Por isso que a paz de Deus, que ultrapassa aquilo que você possa compreender ou imaginar, esteja sobre a sua vida, não só agora, mas a cada dia da sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele venha a nos abençoar. Ore pela sua família, ore pelas pessoas queridas que estão junto a você e que esta oração possa trazer coisas boas à tua vida, porque quando você ora, quando você clama a Deus, você chama a presença de Deus. E esta presença, a presença de Deus, ela traz essa paz, ela traz este shalom, ela traz esta tranquilidade. Tranquilidade até mesmo nas dificuldades, tranquilidade até mesmo nos momentos difíceis. Que Deus possa abençoar a você, em nome de Jesus Cristo. Oremos então. Senhor, nós pedimos ao Senhor que venha nos ajudar, que esta live, Senhor, possa trazer, ó Deus, a presença do seu Filho Jesus, que está com cada lar, está aqui neste lar, e está em cada lar, ó Pai, que está sintonizada nesta live, que a presença do vivo Deus esteja com todos e todas, e alcance, meu Deus, as nossas vidas, ó Pai, em momentos tão difíceis, aos quais nós passamos. Somente a Tua presença pode garantir a paz. Somente a Tua presença pode garantir, ó Deus, que estejamos, ó Pai querido, fortalecidos, ó Deus, em Tua graça, em Tua maravilhosa presença. Por isso, guarde-nos, protege-nos, abençoa-nos, ó Deus, para a glória do Seu santo nome. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu entendo que seja de suma importância para a vida, né? De suma importância para a nossa caminhada com Deus, né? Mas antes eu quero passar o telefone, né? O WhatsApp do Expressão de Louvor, que é o 961 738914. O 961 738914. Você que quer fazer o seu pedido de oração, pedir por alguém, pedir para alguém, né? E mande o nome desta pessoa, desta família, e ao final nós estaremos orando, clamando a Deus por estas vidas, ok? Mas eu quero, nesse momento, falar sobre as aflições da vida. É verdade que quando Jesus veio a este mundo, Ele não deixou ninguém enganado. Ele não deixou ninguém iludido. Antes, Ele afirmou que Ele era a própria verdade. E uma das características da verdade é que a verdade esclarece.
A verdade, ela traz este esclarecimento. Ela tira a ilusão das coisas. A verdade até mesmo pode ser constrangedora muitas vezes, mas a verdade, ela é dita para nos trazer a realidade, para que nós não sejamos pessoas iludidas. Então Jesus, ele afirmou ser a verdade. E ele falou a verdade, ele vivenciou a verdade. E ele fez isso para que os seus seguidores, desde os primeiros seguidores até os últimos, pudessem saber onde estavam pisando, com quem estavam lidando e qual o custo da sua caminhada, do seu discipulado. Por isso, o Senhor Jesus, ele disse algo que é importante para a fé. Ele disse algo que é importante para que possamos ter em Deus a paz que nos faz caminhar com Ele. Também termos a perseverança de podermos continuar a seguir a Jesus. E essa perseverança, ela deve estar associada à lealdade. Devemos ser leais ao Senhor Jesus. Ele disse algo importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em João, o Evangelho, capítulo 16 e o versículo 33. Este Evangelho tão amado, do discípulo amado, nos traz uma verdade que ela nos impacta, ela nos confronta, ela nos faz enxergar uma verdadeira conduta diante da realidade de ser discípulo e discípula de Jesus. Ele disse: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha o que Jesus disse. Jesus, neste momento, não promete coisas materiais, não promete revelações sobrenaturais. Jesus, ele afirma que os seus discípulos passariam por situações de aflição. O seu emocional, até mesmo o seu físico, estaria em situações que eram de aflição na sua vida cotidiana. E estas situações poderiam confrontá-los, poderia desanimá-los, poderia fazê-los retroceder do caminho. Mas Jesus, sendo ele a verdade, ele traz neste instante a convicção de que segui-lo, de que acompanhá-lo, de que comprar a sua ideia, comprar aquilo que ele estava dizendo e ensinando e fazendo durante os anos que ele estaria vivo, estaria ali com os discípulos, era a possibilidade de enfrentar situações difíceis. E quando eles ouvem isto, eles precisam agora tomar uma decisão. Ou eu continuo com Cristo, ou eu abandono a Cristo. Ou eu continuo no caminho, ou eu vou embora, ou eu deixo a Jesus. Por que ele disse isso? Porque ele mostrou aos seus discípulos e discípulas que o caminhar não seria fácil. O caminhar com ele não seria algo que qualquer pessoa poderia realizar. Não. Somente aqueles que fossem leais, somente aqueles que fossem fiéis, somente aqueles que fossem perseverantes poderiam continuar a segui-lo a partir daquilo que ele disse. Ele disse: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Tudo que Jesus orientou os discípulos
foi para que eles se tranquilizassem. Quando vissem as coisas acontecerem, as circunstâncias parecendo difíceis, eles deveriam se tranquilizar. Quando eles vissem a perseguição, quando vissem o martírio, quando vissem que a igreja pudesse até ser ameaçada por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, eles deveriam se tranquilizar, porque eles saberiam que naquele instante as palavras de Jesus estariam se concretizando, haveria aflições. E seguir a Jesus era e será estar preparado para as dificuldades, para os momentos difíceis. Nós podemos estar vivenciando por muito tempo até mesmo uma falsa ilusão de que o cristianismo é um caminho de facilidades, um caminho que nos faz sermos pessoas que não vão enfrentar nenhuma situação difícil, um caminho em que nós iremos enriquecer a todo custo, ou que viveremos um estado eterno de alegria. Mas não é assim. No mundo, na sociedade, no presente momento, teríamos momentos difíceis, situações difíceis, situações em que teríamos que confiar a nossa vida aos cuidados do Senhor. É por isso que seguir a Ele é estar preparado para que você e eu, como os discípulos do passado, pudessem continuar a segui-lo até o fim. A partir do momento que eles iniciaram a caminhada, eles deveriam ir até o fim. Também era seguir a Jesus, custe o que custasse, viesse o que viesse, e não importasse o preço a ser pago. Seguir a Jesus era entregar a sua vida e considerar-se inferior à missão, inferior ao que ele havia proposto, ao envio que ele havia determinado aos seus discípulos e discípulas. E seguir a Jesus, viesse o que viesse ou custasse o que custasse, poderia até mesmo custar o martírio, como aconteceu com os primeiros cristãos e cristãs que deram a sua vida para confirmar a mensagem que haviam pregado, o modo de vida que haviam adotado. Eles entregaram a sua vida, eles entregaram a sua juventude até, a sua saúde, às vezes recursos, para que a mensagem se espalhasse, para que o nome de Jesus fosse conhecido por todas as pessoas que eles pudessem alcançar. É por isso que seguir a Jesus era tanto conhecer experiências maravilhosas, como também conhecer experiências amargas. Era viver vitórias, mas era também passar por desafios. A lealdade a Jesus iria ser testada muitas vezes, como é testada hoje. Por mais que você ou eu não possamos pensar profundamente nisto, nossa lealdade a Jesus é testada todos os dias. Para muitos que estão vivenciando o Evangelho em lugares onde o Evangelho é proibido, a lealdade a Jesus está sendo testada todos os dias. Para outros que vivem em lugares em que o Evangelho é aceito, a lealdade a Jesus é testada todos os dias. E esta lealdade é testada, às vezes, nas dificuldades, nos momentos difíceis da vida.
nas situações complicadas, qual será a sua decisão? Qual será a sua postura? Qual será o seu caráter diante das situações que chegam para testar a sua credibilidade como crente, a sua lealdade como crente? É por isso que as palavras de Jesus entraram nos pensamentos daqueles primeiros discípulos e discípulas, para que eles se preparassem para aquilo que iria chegar. E você, ao estudar a igreja do primeiro século, pode observar que homens e mulheres, jovens e adultos, passaram por situações onde eles precisaram manter a sua postura, manter a sua fé intacta, e precisaram dar o testemunho de que eram discípulos e discípulas de Jesus, até mesmo entregando a sua vida, até mesmo dando a sua vida, para que essa confirmação pudesse ser, sem dúvida nenhuma, de que Jesus Cristo era o Senhor deles, era o Salvador deles, era o pastor deles, era o cuidador deles, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores. Passar por aflição é enfrentar as tristezas do dia a dia, enfrentar as lutas do dia a dia. Passar por aflição é vivenciar também estas tristezas que às vezes chegam sem pedir licença e às vezes podem trazer até insegurança à sua alma. Mas quando você firma a sua fé em Jesus Cristo, você passa por elas. Elas não te levam, elas não te submergem, você passa por ela. Também, passar por aflição é enfrentar e vencer as circunstâncias que trazem sofrimento. Aquelas circunstâncias que cercam você de uma maneira tal que trazem até um tipo de sofrimento para a sua alma, para a sua vida. Passar por essas aflições é vencê-las, é vencer, é superar essas circunstâncias. Também passar pelas aflições é enfrentar as angústias que chegam sem pedir licença. Muitas vezes nós estamos angustiados, porque a vida não é só sorrisos, ela também é lágrimas. A vida não é só alegria, ela é também tristezas. E as angústias chegam, mas você passa por estas aflições quando você mantém a sua fé firmada em Jesus Cristo. Muitas vezes nós precisamos entender aquele salmo que diz: o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque as aflições, as angústias chegam, mas elas passam, elas vão embora. Elas não podem permanecer no seu emocional. Você deve sempre superar. Faz parte do crescimento como pessoa. Faz parte do crescimento como homem e mulher de Deus. As inquietações, elas vêm e elas tomam muitas vezes e querem controlar o seu emocional. Você se torna uma pessoa inquieta por notícias, por situações ao seu redor. Mas passar por aflição é superar essas inquietações, é não permitir que elas tomem conta do seu coração. É você depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Uma vez que você iniciou a sua caminhada com Cristo, agora é momento de você permanecer com Ele até o fim. São estas as aflições que os discípulos de Jesus estariam sujeitos no momento em que eles acolhessem, no momento em que eles aceitassem seguir a Jesus, serem seus discípulos, alunos, aprendizes. Eles estariam sujeitos a estas aflições. E também estariam sujeitos a estas aflições quando o Senhor morresse na cruz
e ressuscitasse e fosse ao Pai, eles estariam sujeitos também a estas aflições, desde o dia do seu acolhimento a Jesus até o dia da sua partida deste mundo. Eles estariam sujeitos às aflições, e nós também estamos sujeitos, desde o momento que você aceitou a Cristo até o momento que o Senhor te recolher, ou que Cristo retornar para buscar a sua igreja. Você e eu estaremos sujeitos às aflições, mas saibam, Jesus Cristo venceu. Nós venceremos nele, nós venceremos com ele, e nós venceremos por ele, porque a vitória não é nossa vitória, mas é a vitória dele em nossas vidas. Também, se você puder, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 35. Paulo, o apóstolo que mais soube o que é aflição, disse desta seguinte forma: o que nos separa do amor de Jesus? Seriam as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, as ameaças de morte? Nada poderia separá-lo desse amor, porque o amor de Jesus esteve e estará acima de qualquer aflição, do que qualquer sofrimento, porque Jesus é a grande referência de enfrentar e vencer as aflições da vida. É Jesus essa referência. É Jesus aquele que nos disse que ele venceu as aflições. As aflições que o mundo ocasiona, a sociedade deste tempo ocasiona, a sociedade daquele tempo ocasionava para os discípulos, para os que buscavam caminhar com Cristo e que enfrentavam situações difíceis. Mas Jesus é o exemplo, é o referencial de vitória. Por isso que a vitória não é minha, não é sua. A vitória é de Jesus. E nós só replicamos esta vitória nas pequenas e grandes aflições do dia a dia. Também abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 4 e versículo 8. Segunda carta aos Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados pelas aflições, mas não somos esmagados. Sim, ficamos perplexos, mas não estamos desamparados. Olha o que Paulo diz. Paulo, que sabia, um discípulo de Jesus, junto com outros discípulos da igreja do primeiro século, que sabia o que era sofrer por Cristo, sofrer em Cristo. Mas ele sabia também que o amor de Jesus era superior a todo tipo de sofrimento, todo tipo de situação difícil. E ele diz que mesmo que houvesse as aflições trazendo uma pressão muito grande a ponto de até mesmo fazer com que eles tentassem sair do foco, eles não estavam desesperados, eles não perdiam a sua esperança. Se você puder, abra no terceiro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente as aflições, as privações, as calamidades de todo tipo. Eles sabiam o que era passar por momentos de tristezas. Eles sabiam o que era isso, mas eles ficavam firmes. Eles eram determinados a buscar a Deus, determinados a prosseguir em seguir a Jesus, determinados em permanecer firme com Cristo, permanecer firme em Deus, permanecer firme nos ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo sabia o que era enfrentar os desafios,
de seguir ao seu mestre. Apanhou por ser discípulo. Foi preso por ser discípulo. Enfrentou a falta de recursos por ser discípulos. Passou pelas angústias do dia a dia por ser discípulo. Foi perseguido por ser discípulo. E ao final, morreu como um mártir por ser discípulo. Porém, Paulo, o apóstolo, sabia que aquele sofrimento iria terminar e ele viveria uma alegria que ninguém poderia tirar dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Ele sabia que aquilo que ele passava, aquilo que ele enfrentou, aquilo que ele estava vivenciando como tristeza, situação difícil, não era nada diante da promessa que ele herdaria de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o apoio de Deus, a presença de Jesus Cristo, do Santo Espírito e, por fim, a glória que haveria de se revelar a ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 1,4, que diz assim: Ele, Deus, nos encoraja em todas as nossas aflições, traz coragem, traz força, traz ânimo para a vida, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outras pessoas quando elas passarem por momentos difíceis. O Senhor Jesus afirmou que não iria deixar os seus discípulos sem ajuda e sem orientação. Ele enviaria o Santo Espírito e este ajudaria os discípulos de Jesus a suportar as adversidades da vida. Eu quero terminar esta reflexão dizendo uma coisa. A ajuda que vem de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ela te faz ser uma referência para que você também possa ajudar outras pessoas que talvez estejam desanimadas, que talvez passem por desafios, que talvez tenham que enfrentar momentos difíceis por ser discípulos e discípulas de Jesus. É o que Paulo diz. O encorajamento que ele nos dá é para que possamos encorajar outras pessoas. Eu quero 2 versículos e eu termino essa reflexão. Um está em 2 Coríntios 8:2. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. As aflições, as tristezas, as dificuldades não podem te fazer ser uma pessoa amarga. Não podem te fazer ser uma pessoa avarenta. Não pode te fazer ser uma pessoa mesquinha. Você precisa entender que quem segue a Jesus passa por situações que às vezes tem vontade de chorar, mas o coração daquele que serve a Cristo é generoso, é ajudador, é auxiliador, assim como o Santo Espírito auxilia. Quem segue a Jesus também auxilia, porque é tocado pelo Espírito de Deus, que é generoso, que é a generosidade, é aquele e aquela que transborda em graça, que transborda em fé, que transborda em alegria e felicidade em servir a Jesus. E o último texto é 2 Coríntios 12:10. Por isso aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, as perseguições, as aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra maravilhosa, não é? Antes de orarmos, vamos ouvir um louvor e depois nós vamos orar ao Senhor Jesus.
vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que eu vejo no escuro, o que eu escondo do mundo, no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, o pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz, pra todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Glória a Deus, vamos orar para encerrar essa live. Se você tem ainda um nome e queira colocar no caderno de oração, o telefone é o 961738914, tá bom? É o telefone do Expressão. Vamos orar? Soberano Deus, entregamos cada nome aqui, Pai querido, diante do Senhor, que a Tua presença possa tocar, meu Deus, as famílias, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a cada pessoa, a cada família, ó Senhor, em seus problemas, em suas aflições, ó Pai. Meu Deus, dá forças, Pai, mostra que o Senhor está com cada um. Não há aflição, meu Deus, que seja maior, que seja, Senhor amado Deus, mais
do que o Senhor é. Pai querido, o Senhor é o Deus da esperança. O Senhor é o Deus da esperança. Deus poderoso. Por isso aviva a esperança. Onde houver aflição, meu Deus. E nós não estaremos isentos dela. Aviva a esperança. Então passaremos por qualquer aflição. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor estenda as suas mãos e que o Senhor mude, ó Senhor, o foco da vida. E que este foco esteja no seu Filho Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoa estas famílias. Abençoa, Pai, esse caderno de oração. Abençoe, Senhor amado Deus, para a glória e para a honra do seu santo nome. Amém. Bom, terminamos mais uma live do Ministério Expressão de Louvor. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor derrame a sua graça, a sua bondade, e saiba que nos momentos de aflição você pode contar com a ajuda de Deus. Você também pode contar com a nossa ajuda, com o nosso incentivo e nossas orações. Que Deus possa abençoar toda a família Expressão de Louvor, que Deus possa abençoar a todos que estão, né, compartilhando aí essas lives, que a presença de Deus esteja no vosso lar, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.